Bem-vindos ao Cal. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que parece fofinha, mas que deixa o nosso emocional à beira de um colapso, que é a famosa constância perfeita. E, é claro, o que também está esmagando a criatividade coletiva, sua, minha, é de todo mundo. Sabe aquele sonho que a internet vende? Aquela mãe que acordei 5 horas da manhã, com uma calma quase bíblica. Aqueles filhos zen, talhados na educação respeitosa, com aquela educação montessoriana, casa arrumada, skincare em dia, unhas feitas, academia que produz 1000 conteúdos e ainda vende sua própria mentoria. Faz publis e tem o casamento perfeito. Ufa, só de falar tudo isso já me deu até uma canseira. Que rotina incrível, sério. Como que faz pra ter uma rotina dessa, gente? Spoiler, não faz. Eu também já comprei esse pacote premium de produtividade linda e maravilhosa e já tentei muito ser essa pessoa. Olha que coisa, gente, até eu já caí no golpe. Mas a gente descobre duas coisinhas interessantes. Alternativa número A, a pessoa não dá conta de tudo isso sozinha. Ela tem equipe, rede de apoio, estrutura, edição, ou ela simplesmente junta takes de 2 meses e finge que aconteceu tudo num dia só. Ou ela realmente faz tudo isso, mas tá mentalmente destruída, lidando com depressão silenciosa, ansiedade, uma culpa que nem Freud ia conseguir destrinchar numa sessão. E essa constância de rede social tem um preço, e ele não é barato. O ser humano não foi projetado para viver no modo produção em massa. Essa que é a grande verdade. A vida real tem ritmo, tem oscilação e tem dias que você simplesmente desliga. E tá tudo bem. Cara, eu mesma já desisti de tentar essa produtividade insana a nível militar. Eu pensei assim, ó, se é pra escolher, eu prefiro manter minha sanidade mental em dia. Sabe, minha saúde mental vale mais do que qualquer coisa. E isso foi uma das coisas que eu mais aprendi nos últimos anos. Vamos dar valor para a saúde mental. Por quê? Porque essa daí, para recuperar meus amigos, essa daí é difícil. Não importa quanto dinheiro está entrando na sua conta no começo do mês, lá no final do mês, com as suas publis, com os seus anúncios, com as suas mentorias. A saúde mental, nesse ritmo, uma hora cobra o saldo dela. E esse daí não é rico, não é pobre, não... é pra todo mundo, é pra geral. Dá ruim pra todo mundo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a criatividade. Vocês já perceberam que a criatividade tá tão sem graça ultimamente? Ninguém mais ama criar as coisas. As pessoas só criam pra viralizar, pra ganhar like, pra ganhar seguidores, pra... sabe? Pra engajar. Aí vou fazer esse tipo de conteúdo porque isso engaja. Isso é fantástico, todo mundo adora isso. A trend do momento, a onda que a gente tá tentando surfar aqui num mar que a gente nem queria ter entrado para começo de conversa às vezes, né? A gente repete assunto que nem tá a fim de falar. E é por isso que quando você abre a rede social, a gente vê pelo menos uns 500 vídeos do mesmo assunto, todo mundo falando a mesma coisa, porque simplesmente o algoritmo disse que aquele é o assunto do dia. E aí você rola feed eternamente e puf, não vê nada de novo, porque todo mundo tá falando da mesma coisa, porque todo mundo tá criando o mesmo conteúdo porque engaja. E a criatividade? Aonde que tá? Exatamente, perdida, no meio da poeira da estrada. E no meio disso tem pessoas reais, querendo criar conteúdos reais, com temas realmente relevantes, mas ficam lá, perdidos, no meio desse fluxo constante de conteúdo repetido e não conseguem manter essa constância incrível e maravilhosa que pintam, que é tão necessária para o seu crescimento nas redes sociais. E quando chega de noite, a pessoa que não conseguiu ser constante como deveria, ela deita na cama e se sente mal. Sabe por quê? Porque não produziu o suficiente, porque ficou para trás, porque não aproveitou a trend, porque o vídeo não performou tão bem, ou Reels, ou qualquer outro formato, de qualquer outra plataforma, não importa. Uma culpa imensa, imensa, porque deveria estar fazendo mais, deveria estar dando conta, porque todo mundo dá conta, só eu que não. E é assim que a gente vai adoecendo, silenciosamente. A gente vai ficando ansioso,
estressado, as nossas noites de sono já não são mais efetivas, a gente acorda quebrado, porque a gente foi dormir e a cabeça não desligou, e quando a gente acordou, tava tudo ali ainda. Porque a gente abriu a rede social e viu todo mundo se dando muito bem, e a gente sente que está perdendo alguma coisa. A gente sente que o tempo está passando, a vida está acontecendo e parece que só a gente não conseguiu dar conta, não conseguiu fazer, não conseguiu ser grande coisa. E isso vai causando uma ansiedade, isso vai causando um boom interno que adoece a gente. Eu pensei em tudo isso enquanto eu estava grávida, sem PC, querendo muito performar bem, porque, gente, as condições eram ideais, eram perfeitas. Eu tinha todo o tempo do mundo. Eu tava, sabe, a vida tava tão legal naquele momento para produzir conteúdo, para engajar, para fazer um monte de coisa. Mas não dava, sabe? Eu acordava às vezes de manhã e dizia, vou fazer muita coisa, vou ser muito produtiva. E o corpo dizia, não vai não, linda, não vai. Daí eu parei. E foi um dos melhores períodos da minha saúde mental, sabia? Essa pausa da gravidez, em que eu planejei todos os conteúdos, em que eu anotei as ideias e deixei tudo maturando, decantando, tal qual um bom vinho, eu percebi que o tempo, ele faz com que as coisas fiquem mais profundas, mais intensas, mais complexas. E eu acho que é isso que está faltando no mundo hoje. Tudo é muito rápido. Consumismo rápido, é aquilo que você pega, você assiste, tem uma dopamina barata, você tem aquele boom, e aí você rola o feed, continua, rola o feed, continua, rola o feed, continua, e nada te faz pensar, e você vive eternamente anestesiado. Anestesiado em consumir os conteúdos e anestesiado em produzir os conteúdos. Porque a gente fica o quê? Dependente das inteligências artificiais. Porque a gente não quer fazer o que a gente quer. A gente quer fazer o que o mundo quer ouvir. A gente está se moldando aos pouquinhos para pessoas que nem se importam direito com a gente. Porque quando você abre uma rede social, um canal no YouTube, alguma coisa, as pessoas que estão assistindo podem gostar de você ou não. E você tá lá, se matando para produzir, para dar conta. Pra gente que às vezes nem se importa com você. E aí quando você abre aquele vídeo, sabe aquele vídeo que todo youtuber já fez? Que todo perfil já teve, todo mundo já passou por isso, principalmente a galera grande, de eu sou obrigada a dar uma pausa, porque a minha saúde mental não está bem. Vocês já viram grandes nomes das redes sociais tendo que desacelerar na marra, porque o corpo deu tilt, tendo que ir às vezes para o hospital com doenças, porque sim, o nosso emocional causa doenças físicas, por conta do tanto que a gente está estressado, começa a aparecer coisas. Eu percebo que eu estou excedendo os meus limites quando eu começo a ter hematomas, mas eu não bati em lugar nenhum, e aí eu tenho um monte de hematomas nas minhas pernas. Hematomas roxos, assim, enormes. Porque os meus nervos, o meu sistema nervoso está tão cansado que ele diz assim, eu preciso sinalizar de alguma forma. Já que dando tilt na cabeça, essa garota não tá parando quieta, então vamos fazer o seguinte, vamos começar a arrebentar com ela. Vamos baixar a imunidade dela. Vamos fazer ela ter dores de cabeça terríveis. Vamos fazer ela ter problemas com sono. Vamos tirar a energia dela. Cortar as vitaminas, sei lá, vamos fazer ela ter um piripaque muito louco, pra ela desmaiar no meio da rua, sabe? O emocional faz essas coisas com a gente, você sabia? Pois é, às vezes as suas doenças insanas, que você tem toda semana uma doença diferente, é só o seu corpo dizendo, amada, para que eu não aguento mais. E esse tempo que eu me dei, me permitiu pensar melhor sobre o que eu queria trazer pra cá, sobre os assuntos que eu achava realmente relevantes. Não vou mentir pra vocês, eu pergunto pras inteligências artificiais, o que tá em alta? E aí, ele me dá um monte de ideias. E aí eu pego essas ideias, e a maioria delas eu jogo pela janela, e faço o que eu quero.
porque eu sou dessas. Mas às vezes eu aproveito essas ideias para trazer alguma coisa a mais, assim, ó, um tempero, sabe? Como diria Jacan, tempero, um tempero. Um jeitinho meu, coloco a minha marca. Por quê? Porque todo mundo vai falar sobre aquilo às vezes e... Mano, se eu também vou falar, eu preciso falar uma coisa diferente do que todo mundo tá dizendo, senão da onde que eu vou ser diferente de todo mundo se eu tô fazendo exatamente igual? Eu tô seguindo todas as dicas dos coaches. Tudo que alguém me falou sobre produção de conteúdo, estamos seguindo a risca, absolutamente tudo, meus amigos. E aí? E aí, o crescimento? Você fica perdido na poeira da estrada. Você vira um grão de areia no meio de um deserto. E a troco de quê? De uma saúde mental detonada. Às vezes até de uma saúde física detonada, como eu acabei de comentar. Hoje eu olho para os meus filhos e eu penso que esse é exatamente o lugar onde eu queria estar. E sabe o quanto é difícil você assumir isso? Em pleno século XXI, em que o lugar que uma mulher deveria estar era tendo uma carreira fantástica, era ganhando rios de dinheiro, vendendo sua própria mentoria. Mas não, eu estou exatamente onde eu queria estar. A minha cabeça, acho que, sei lá, há mais de uma década, nunca foi tão saudável. Eu tô meio surtada ainda, eu saí de uma depressão. Quando eu comecei o projeto desse canal, eu estava no meio de uma depressão. Só que a pausa da gravidez, ela fez com que eu melhorasse. Olha só, que legal, melhorei. Talvez eu não esteja 100% estável em todos os setores da minha vida hoje, mas eu tô aonde eu quero. E isso é muito legal, porque, caramba, você tem noção do que é você passar anos e anos e anos patinando numa coisa que você quer muito que dê certo, mas nunca dá certo, e um belo dia você simplesmente liga a tecla com um F e sai que nem uma maluca fazendo tudo o que você quer, sem se importar com o engajamento, com os likes ou com porcaria nenhuma. Esse vídeo está sendo solto hoje, e se ninguém nunca vê ele, tá tudo bem. Esse é o vídeo que eu estou gravando pra mim nos meus momentos ruins, porque eu preciso me ouvir falando essas coisas às vezes pra aceitar que, caramba, eu caí de novo no golpe, porque a gente vai e a gente volta, sabe? Então, se serve pra você, guarda esse vídeo pra quando você estiver caindo no golpe da produtividade premium, da criatividade tabulada. Guarda pra você, vai ser útil, eu garanto. E eu digo, se você tá aí tentando dar certo, pode até ser que você não queira ser um grande youtuber, pode até ser que você não queira nada a respeito de rede social, você só tá tentando dar certo na sua vida. Mas eu tenho certeza que não importa o setor que você está tentando dar certo, você está vendo muita coisa sobre isso. Talvez muitos vídeos, muitos filmes, muitas, sabe? Talvez muitos vídeos, talvez muitos conteúdos, muitos artigos científicos, muitos materiais sobre como performar bem naquilo que você está querendo se sair melhor. E às vezes você só precisa viver. A gente desenvolveu esse péssimo hábito, né? De tentar entregar o que esperam de nós. Só que nem sempre você quer entregar o que as pessoas esperam de você. Às vezes existe um buraquinho lá dentro de você que queria entregar uma coisa diferente. Só para você se sentir destacado de todo o resto. E às vezes a gente se pega tentando viver uma vida igual a do amiguinho que a gente viu em algum lugar, tentando performar bem, tentando dar conta. E a gente se esforça tanto para parecer a pessoa que a gente gostaria de ser, que a gente esquece de ser alguma coisa. Porque esse eu acho que é o maior problema de muita gente, principalmente que trabalha com rede social, é que você se esforça tanto para parecer. E eu nem falo em rede social, às vezes você está tentando tanto
demonstrar para as pessoas em volta de você, seus amigos, seus parentes, seus colegas de trabalho, você está querendo mostrar tanto para todo mundo que você é aquilo, assim, o estereótipo do sucesso, e que quando você se pergunta sobre o quanto você está feliz com a vida que você tem, e às vezes é uma vida muito maravilhosa, às vezes é uma vida que você está ganhando um salário incrível, que você está tendo muita prosperidade, você está vivendo, sei lá, a melhor fase financeira, a melhor fase profissional da sua vida, e você se sente mesmo assim vazio, porque você está entregando o que o mundo quer de você, mas você não está entregando o que você quer de fato de você mesmo. E isso te causa angústia, porque a gente gosta de ser feliz. A gente não gosta de ficar angustiado tentando agradar os outros. A gente se esforça tanto para agradar todo mundo que a gente esquece de agradar a si mesmo. Isso aí é uma coisa terrível. E eu falo que assim, existe um ser nesse planeta que ele é campeão em fazer isso. Sabe como é que chama? É mãe que fala. A mãe é um bicho assim, que se esforça muito para parecer muito, para parecer a mãe Montessori, com os filhos zen, com uma alimentação saudável e balanceada. A gente se esforça tanto para ser a melhor versão de mãe que a gente consegue, que a gente esquece que a nossa imperfeição é o que faz a gente ser incrível de verdade. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu faço com a minha filha que ela ama de paixão é eu ser a maior maluca, a maior maluca mesmo. Sabe, quando eu vou ler uma história, eu faço um monte de expressões e caretas e um monte de comentários engraçados, de bonequinhos, de ursinhos de pelúcia, faço vozinha e uma bagunça danada, sabe? E eu dou nome diferente para as coisas, eu sou uma completa maluca. E ela adora. Ela adora. E olha que isso... Ai, a gente tem que falar com as crianças de um jeito X ou Y, né? Eu falo com a minha filha como eu falo com o meu marido, com qualquer outro adulto. Eu sou muito engraçada. E ela adora isso. E aí a gente fica tentando dar conta, sabe? E no fim do dia, poxa, às vezes aquilo que te torna imperfeita na sociedade é aquilo que faz a sua criança feliz. Sabe aquele dia que você estava muito exausta, que você chegou e você fez um miojo, porque não deu tempo de fazer nada? E aí você pensa, eu tenho que alimentar a criança, tudo que ela precisa hoje é comer, então assim, hoje vai ser uma alimentação ruim, vou fazer um miojo. E aí seu filho cresce e tem lá seus 20 anos e lembra que os dias mais legais da vida dele eram os dias do miojo, porque ele adorava o miojo que você fazia. E aí você percebe que a beleza está nos detalhes e que às vezes você se esforçou tanto para ser perfeita que a sua perfeição te tornou uma chata, e a sua chatice não vai ser um lugar de lembranças boas para os seus filhos. Às vezes as lembranças boas tornam as coisas ruins, e o mundo todo diz que é ruim, mas só você e seu filho vão ter vivido aquilo. Divaguei um pouquinho, desculpa. Vamos voltar pro assunto. Tem coisa que a gente tem que fazer, não tem o que fazer, tem que fazer para manter a vida funcionando, o ritmo, tudo. Mas a verdade é que tem outras que a gente precisa fazer no nosso ritmo, um ritmo humano, um ritmo possível, um ritmo que caiba na nossa rotina, na nossa vida. Às vezes a gente vê o ritmo de outra pessoa, mas ela tem um ritmo que é compatível com ela. E a gente tenta copiar e não funciona. Tem que ser bom, humanizado e possível para você. E quem define isso é você. Faz o que você consegue. Talvez, se você viver num ritmo mais suave, as suas conquistas não vão ser tão incríveis, sabe? Não vão ser conquistas tão enormes, as que você espera, sabe? Mas eu tenho certeza que cada conquista pequenininha que você conseguir, num ritmo mais saudável, vai ser uma conquista muito mais significativa, porque vai ter muito mais sabor. É muito melhor você conseguir conquistar um livro ou uma estante com os livros que você sempre sonhou, do que você ter uma estante 3 vezes maior com um monte de livros que você nem gosta,
Porque o prazer está em você ter aquilo que você ama e não aquilo que você acha que as pessoas vão valorizar mais em você. Pensa nisso com carinho. E se você gostou dessas reflexões, pega um cafezinho, senta aqui comigo e continua nesse canal para os próximos episódios do Caos. Até o próximo episódio.